Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Bom dia pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Tô ainda um pouquinho rouquinha, vocês lembram que eu estava me recuperando, mas vamos lá, né? Tô bem animada para essa nossa live de hoje. A gente vai falar de um tema super legal. Então, sejam muito bem-vindas. A gente chama esse quadro de quinta-feira de Doutora Pri Responde. Então, sejam bem-vindas à live Doutora Pri Responde. Eu me chamo Priscila Leitner, eu sou psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares. E nesse canal aqui eu ajudo mulheres e homens também a melhorarem do comer emocional, a construírem uma vida mais leve, um estilo de vida emocionalmente sustentável, fazendo as pazes com o corpo, com a comida. E é esse o conteúdo que eu trago aqui. Bom dia, Helena, bom dia, meninas que estão chegando. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Rouca eu tô mesmo, mas se vocês me escutam bem já é um ótimo sinal, né? Eu fiquei aí um pouquinho ruim da garganta, mas tô aqui, né? Eu adoro fazer live, eu tava sentindo a falta, né? Eu não fiz live na terça, nem na quinta passada, que eu tava em Brasília, então acabou que já ficou aí alguns diazinhos sem a gente se ver, sem a gente falar de lives, né? De coisas. Eu também tava com saudades, Rosana. E eu trouxe, né, nesse quadro, vocês sabem que eu busco responder sempre perguntas que vocês trazem, e hoje eu trouxe uma pergunta. Na verdade eu vim trazer, assim, algumas informações bem legais, vim trocar uma ideia um pouquinho sobre fome. Ai, que fome, né? Foi esse o tema que eu pus na live hoje, né? Ai, que fome, né? Como lidar com a fome, como a gente também entender esse sinal sensorial que é um superpoder do comer intuitivo. Eu vou explicar por que eu chamo a fome do superpoder do comer intuitivo. Vou falar um pouquinho também sobre quando não é fome, como entender e diferenciar a fome. E quero trazer aqui um tema que até eu dei uma entrevista para uma jornalista ontem sobre esse tema, que é as pessoas que têm muita fome à noite, né? Seja à noite, no período da noite, quando está escuro lá fora, ou à noite na madrugada, né? Então eu trouxe aí mais ou menos essa ideia para nossa live de hoje, o que é muito interessante, né? O que talvez não sejam coisas que eu falo com frequência aqui, mas que vai ajudar as pessoas a identificarem também um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais do que tem acontecido com elas, né? Então, o que é a fome, né? O sinal sensorial de fome. Pode parecer muito simples, mas quando a gente fala de comer emocional e aquelas pessoas que às vezes têm compulsão alimentar, às vezes elas têm muita dificuldade de identificar a real fome, né? Como se fosse ainda um pouco difícil para essas pessoas saberem se é fome, se não é, se é só uma vontade, ou se é fome e vontade. Quem aqui tem esse problema, né? Porque algumas pessoas relatam muito isso, né? Ah, eu tenho muita fome, doutora P. Meu problema é que eu tenho muita fome. E eu já vou explicar para vocês que ter fome não é um problema, né? E ter fome é algo que, inclusive, a gente vai trabalhar no tratamento, né? A proximidade com esse sinal sensorial, a forma certa da gente se conectar com esse sinal sensorial, porque a fome é um sinal muito do bem, muito positivo para o tratamento do comer emocional e da compulsão alimentar, mas que às vezes a pessoa tem uma relação ruim com a fome, né? Seja porque às vezes ela evita comer, seja porque às vezes ela realmente já fez muitas dietas, ou porque frente à fome ela tem medo de exagerar, né? Quem aqui tem medo de exagerar quando tá com fome, né? Porque às vezes a fome ela acaba sendo um extra ali, né? Porque é super possível a pessoa ter a fome e também ter o comer emocional, né? No mesmo momento. E às vezes algumas pessoas têm esse pé atrás com a fome, né? Às vezes elas até comem antes de sentir fome, justamente para que elas não sintam esse desconforto que gera
com a fome, né? Conta aqui pra mim, se você que tá aqui me ouvindo, se você tem uma relação ruim com a fome, ou a fome é algo difícil pra você, conta aqui pra mim no chat, eu quero ouvir. Bom dia, Giovana. Então, conta aqui pra mim, porque eu acho que vai ser super legal a gente poder falar um pouquinho mais sobre fome, né? Às vezes vocês me perguntam, né? Essa é uma pergunta muito típica que eu recebo. Doutora Pri, às vezes eu tenho uma confusão, eu não sei quando que eu realmente estou com fome ou quando é uma vontade de comer, né? Tem algumas pessoas que têm essa dificuldade de perceber a diferença. Boa parte das pessoas consegue perceber a diferença entre as duas coisas, né? Boa parte das pessoas consegue. Mas tem algumas pessoas que confundem, especialmente aquelas pessoas que têm uma compulsão alimentar, né? Porque a compulsão alimentar, até para ela existir na dinâmica psíquica que ela gera, né? Que ela sai aí, ela estabelece uma dinâmica psicológica, né? A compulsão alimentar. Muitas vezes até porque ela está ancorada na personalidade da pessoa. E daí, por conta dessa dinâmica, às vezes a pessoa tem tantos momentos de exagero, ou ela fica tão confusa a respeito da conexão com o corpo dela, que ela acaba não conseguindo mais perceber, né? Então, é um sinal aí, né, de que pode ser que você tenha um problema alimentar arrastado, né, de muitos anos, quando você tem essas confusões a respeito da fome, né? Mas, de uma maneira geral, assim, bem simples, até porque eu quero comentar dessas coisas mais avançadas com vocês hoje, mas de uma maneira muito simples, a fome, ela é aquela solicitação do nosso corpo, né? Ela é uma conversa neuroquímica, né? Eu gosto de explicar a fome assim, olha que bonitinho, gente. A fome, ela é uma conversa neuroquímica do seu corpo com você, e ele está dizendo, em outras palavras, preciso de energia, me nutre, né? É uma conversa linda. A fome, quando a gente constrói uma alimentação consciente e intuitiva, ela é um sinal lindo, ela é uma conversa muito gostosa, porque ela é o lugar que a gente vai poder confiar no nosso corpo, né? É o lugar que a gente vai se conectar, né? Então, a fome, ela é o nosso corpo conversando com a gente. E quando o nosso corpo conversa com a gente, é ótimo. Quando o nosso corpo conversa com a gente e a gente não escuta, o que o nosso corpo faz? Produz sintoma, né? O nosso corpo produz sintomas se a gente não escuta ele. Então, é importante a gente aprender a escutar o nosso corpo, para que ele não precise gerar confusão, né? O que é confusão, Priscila? Pode ser um transtorno alimentar, pode ser uma outra patologia, uma gastrite, pode ser um monte de outras coisas, né? Tá aí os sintomas psicossomáticos que não me deixam mentir, e são muitos sintomas psicossomáticos que dizem dessa dificuldade da pessoa de ouvir o corpo. Mas no mundo do comer emocional aqui, né, do nosso tema, a fome, ela tem esse papel do nosso corpo pedir energia. E o nosso corpo vai pedir energia mesmo, né? Ele não vai pedir algo específico, né? Quando você tem uma vontade ou você tem uma fome e ela é muito seletiva, eu estou com fome de tal coisa, tal coisa, tal coisa, provavelmente você pode até estar com fome mesmo, seu corpo pode até estar precisando de energia, mas tem um componente emocional aí presente, né? Porque a fome propriamente dita, ela não é seletiva, né? Ela passa após você se alimentar, né? A fome emocional, né? O comer emocional, se você tá com vontade, sei lá, de comer um chocolate e você come outra coisa, a vontade do chocolate não passa, né? Enquanto a fome, se você se alimentar, comer lá o que tem na geladeira, a sua fome vai passar, né? Você vai ficar nutrida, né? Você vai ficar bem, né? Se você comer e respeitar aí também a tua saciedade. Então, quando a gente fala de fome, né? Só pra gente organizar, porque tem gente de vários níveis aqui, né? No meu canal. Quando a gente fala de fome, a gente tem essa diferenciação entre a fome física, a fome propriamente dita, e a fome emocional, que é do comer emocional mesmo, né? O que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa tá tão no automático que ela não consegue diferenciar essas duas coisas, ou quando ela diferencia, às vezes as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, daí é muito evoluído, né? Daí a pessoa fala assim, agora deu confusãozinha aqui na minha cabeça.
porque eu realmente estou com fome, mas eu também estou com muita vontade de comer determinada coisa, né? Então as duas coisas estão coexistindo, né? Tem a fome propriamente dita, mas também tem vontade. Olha que combo, olha que combo interessante. E daí quando esse combo acontece, gente, quando o combo da fome com a vontade acontece, é aonde muitas vezes a pessoa acaba tendo um movimento do comer emocional. Ela pode ter um episódio compulsivo se ela tiver uma dinâmica mais bagunçada, né? Então ela pode estar mais sujeita a isso, né? Especialmente se ela deixa a fome crescer, né? Então vamos dizer que a fome, eu gosto de ensinar a fome como um sinal que ele é gradativo, não é assim, eu estou com fome ou não fome, não é binário, né? Ela é gradual, então a fome vai aumentando. E quando a fome vai aumentando, se a pessoa tem uma fome lá muito alta, né? Em vez de uma fominha, ela tá com uma fomona, né? Ela tá com aquela fome numa graduação super alta, maior a chance dessa pessoa cometer exageros, né? Ela cometer movimentos de impulso para comida, ela pode ter um episódio compulsivo, porque quando a pessoa está com muita fome, né? Ela tá com uma fomona, ela já passou da hora, ela tinha que ter comido já fazia, ela tinha que ter comido já fazia um tempo e ela ainda está, né? Sem se alimentar. Muitas vezes essa fome em excesso, ou seja, o corpo está precisando muito de alimento, pode ser um impulso também na direção da comida. Vocês concordam comigo que quando vocês estão com uma fome muito grande, é muito mais difícil você comer devagar, você prestar atenção nos sinais do seu corpo, né? Você respeitar a tua saciedade, é muito mais difícil. E quando você acaba tendo, além da fome muito grande, você tem o combo, né? Que nem eu expliquei, você tem a vontade de comer, o comer emocional aparecendo. Essas duas coisas podem fazer com que seja um momento de muito exagero, né? Então, quando a gente faz um tratamento, por exemplo, do comer emocional, né? Seja o tratamento, o método, seja a minha mentoria no consultório, a gente sempre vai trabalhar as pazes com este sinal sensorial, porque a fome, ela é um sinal sensorial muito poderoso e que quando a gente faz as pazes com a fome, a gente encontra um ótimo jeito de se equilibrar, né? Às vezes a gente nem chegou no aspecto psicológico ainda, mas quando a gente trabalha esse aspecto sensorial, que ó, as palavrinhas que são diferentes, né? O aspecto sensorial, porque a fome ela é sensorial, a gente já começa a avançar. Às vezes a pessoa já para de ter grandes exageros só com esse trabalho. Né? Olha que interessante, né? Às vezes não, porque às vezes é muito psicológico, tá muito emocional ali, mas uma boa parte é a gente também fazer as pazes com esse sinal sensorial. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Aline tá falando, eu tenho esse combo, aí gera minha compulsão. Isso, Aline, esse combo, ele é um combo, olha, do danado, né? Porque se você fica ali, né, tendo uma relação ruim com a fome, você deixa a fome crescer muito, né? Você às vezes não se nutriu, não planejou, não organizou tua vida, né? Você tá ali mais numa rotina mais bagunçada, ou você tá evitando, né, comer. A tendência é esse como ficar cada vez mais difícil de controlar. Daí tem gente que vira pra mim e fala assim, Aline, tem gente que fala assim, ai, doutora Pri, quando eu tô com esse impulso pra comer, o que eu faço? Ai, o que eu faço quando eu tô com esse impulso para comer? Eu respondo já de primeiro, eu digo assim, você tinha que ter feito antes, na hora do impulso, é impulso. Impulso é difícil de parar, é pior momento para você querer parar, né? Você tinha que ter organizado isso antes, né? Então, por isso que a gente vai organizar a dinâmica e aprender a lidar com isso, né? Porque é a dinâmica que tá gerando, né? Ou seja, tem uma dinâmica comportamental e psicológica que tá ali presente e que ela vai gerar o impulso compulsivo. Se você quer parar na compulsão, você tá tentando parar no pior momento, né? É que nem você pegar... Vocês já brincaram de estilingue, assim? É que nem você querer parar a pedrinha que tá voando quando ela já tá voando. Ela já tá voando, vai ser muito mais difícil separar ela. Você tem que parar a hora que ela tiver ali, né? Antes dela ser impulsionada, né? Gostaram da minha metáfora? Inventei agora. Mas vocês entenderam? Né? Então, quando a pessoa já soltou lá e já tá voando, é muito mais difícil separar. Agora,
quando você tá no movimento ali, aquele que gerou o impulso, você consegue parar, né? Você pode não jogar, né? Você pode não soltar a pedrinha, né? A Edilane tá falando, tenho medo de ficar com fome porque acontece isso comigo. Sim, minha querida, esse medo de ficar com fome, ele é uma coisa que aparece em muitas pessoas, né? Justamente porque o medo da fome, ele é, com toda certeza, certeza absoluta, um sinal de que a tua relação com este sinal sensorial, com o seu corpo, com a própria comida, está muito ruim, né? Então, isso é um sinal de que você tem aí uma relação ruim com a comida, pode ter um comer emocional, uma compulsão alimentar, mas é um sinal de que você precisa trabalhar isso. E como que a gente trabalha isso? A gente entendendo, acho que a gente começa pela construção de consciência, né? Vocês me escutam sempre falar de construção de consciência aqui. Então, a gente começa construindo consciência, que é a seguinte: a fome não é minha inimiga. A fome, ela é um superpoder do comer intuitivo. Ela é um sinal sensorial que ele é neutro por natureza. Ele é uma conversa do meu corpo, né? Eu gosto de explicar isso. É uma conversa neuroquímica do seu corpo com você. Então, quando a gente tem alguém conversando com a gente pode conversar de volta, né? A gente pode ouvir, a gente pode prestar atenção, a gente pode respeitar, né? E quando a gente vai aprendendo, Edilene, a fazer este movimento de respeitar o que o nosso corpo está dizendo, de entender que é neutro, a gente só tem o medo, né? A gente só tem essa relação de medo por conta da experiência negativa. Especialmente quem tem compulsão alimentar tem essa experiência negativa, ou seja, você já deve ter vivido um momento em que você teve fome e que essa fome, somado com a parte emocional, te levou ao episódio compulsivo, né? Então, ou ao exagero muito grande. Então, acabou que você registrou que a fome pode te levar ao movimento compulsivo. Isso não é verdade. O que te leva ao movimento compulsivo, às vezes é até a dinâmica, às vezes é até a forma com que você também se relaciona com o alimento, né? Como que você está se nutrindo, e não necessariamente a fome. A fome, ela é neutra. Aliás, ela é neutra nesse momento, Edilene, mas no futuro ela pode virar muito positiva, porque ela vai ser o lugar que a gente vai equilibrar, né? Ele é o lugar, né? O superpoder. Eu digo que a fome e a saciedade são os superpoderes do comer intuitivo. Por que superpoder? Por que eu digo que é um superpoder, né? Essa é uma pergunta importante, né? De vez em quando alguém me fala, mas por que superpoder? Porque quando a gente aprende a lidar com este sinal sensorial, a gente começa a ouvir o nosso corpo e a gente melhora muito a relação com o alimento, justamente porque a forma com que a gente vai olhar para a nutrição é uma forma que vai estar muito mais em sintonia com o que o nosso corpo precisa, né? Com a regra interna e não com a regra externa, né? Que é muito do que a gente faz no tratamento, né? A gente vai buscar essa sintonia, dessa necessidade do corpo para que a gente vá organizando o comer emocional, né? Ela tá falando, ó, aí, doutora, sinto como se a fome fosse minha inimiga mesmo, né? E essa relação de inimizade com a fome, Edilene, é um ponto para você trabalhar aí. Primeiro no nível da consciência, entendendo que é neutro, entendendo que o problema não é a fome, é a dinâmica que está por trás disso, e depois também abrindo espaço para você fazer as pazes com essa fome. Tá tudo bem se você sentir fome e se alimentar, né? Tá tudo bem se isso acontecer, né? O impulso para a comida, o comer emocional, a compulsão alimentar, ela vai aparecer muito somada ao movimento emocional, né? Não ao movimento biológico, né? O biológico tá ali presente, né? O teu corpo tá precisando de energia e ele tá te comunicando isso, né? Tá tudo bem você ouvir. Deixa eu ver o que a Aline falou. A Aline disse sim. Sim, como trabalho muito com o tempo, acaba passando o tempo de comer. Eu acho que é muito corrido, né? E vem
acaba sendo assim, mas tenho levado barrinha de cereal e disfarçado com ela. Olha, essas expressões que vocês usam, elas são um barato, gente. Olha quanta coisa que a gente pode desconstruir aí, né? Porque disfarçar a fome é uma expressão que muitas pessoas usam, né? Ah, eu tapiei a fome, ah, eu disfarcei a fome, né? A fome tá aí, gente, pra gente comer, né? Ela tá aqui pra gente saciar. E tá tudo bem se você sente fome e você se nutre, tá? Aliás, é o que o teu corpo está esperando, né? O teu corpo tá lá dando um sinal para você, né? Ele tá fazendo todo um complexo, né, de secreção de neuropeptídeos para você receber informação que ele está precisando de energia. Daí você vai lá e fala assim, eu vou dar uma tapeada, né? Você não vai se alimentar, né? Claro que às vezes no dia a dia não dá tempo, né? A Aline, pelo que eu entendi, tem a questão do trabalho, às vezes é muito corrido, mas ainda assim é importante, Aline, você perceber, não é um tapear, né? Eu preciso me nutrir, né? Se a barrinha vai ser suficiente, beleza, se não vai ser, é um ponto para você trabalhar aí, tá? Porque muitas vezes o teu corpo vai começar a criar mecanismos para se defender da sua evitação à comida, né? Essa questão é uma questão muito presente aí em pacientes que têm compulsão alimentar. Eles evitam comer no polo restritivo, né? Eles evitam se alimentar e de repente o corpo começa a dar sinais e impulsos cada vez mais fortes e daí de repente essa pessoa vai falar assim, meu Deus, agora já era, né? Agora eu exagerei, agora eu não aguento mais, né? É isso que acontece muitas vezes no período da noite. Lembra que eu falei que eu ia comentar sobre o período da noite, né? Então, eu respondi uma jornalista ontem que eu tô fazendo com ela uma campanha, né? Então, a gente vai fazer várias publicações aqui no Jornal de Curitiba. E uma das coisas que ela me perguntou, e eu achei bem bacana, é sobre esse comer à noite, né? E isso é muito típico no comer emocional. Se vocês são mais antigas por aqui, vocês já me ouviram falar disso, né? Então, no comer emocional, a pessoa tem uma tendência maior a ter exageros no fim do dia, né? Ter exageros ali no período da tarde, no período da noite. E por que as pessoas têm uma tendência maior a ter exageros no período da noite? São várias explicações que podem estar presentes. Uma delas tem a ver com o tema de hoje, né? Que tem a ver com a pessoa não se nutrir adequadamente durante o dia, né? Isso vale não só para pessoas que têm o comer emocional à noite, mas para aquelas pessoas que têm uma coisa que essa jornalista me perguntou, que se chama síndrome do comer noturno. Vocês já ouviram falar disso? A síndrome do comer noturno são os famosos assaltadores de geladeira da madrugada, né? Então, a síndrome do comer noturno, ela traz esse viés, né, da pessoa que às vezes acorda no meio da noite, ela vai até a cozinha, ela se alimenta, ela pode buscar alimentos mais palatáveis, mais guloseimas, ou ela pode comer o que ela acaba encontrando, ela belisca bastante, geralmente, né? E tem a ver muito com comer escondido, com não se alimentar durante o dia, né? Então, esse comer emocional à noite, que pode estar no período da noite, ou em alguns casos pode estar sim na madrugada, né? Que a gente chama de síndrome do comer noturno, e tem a ver com isso, tem a ver com muitas vezes você estar tão desconectada do seu corpo e dos sinais sensoriais do seu corpo, que é bem comum quando eu atendo pessoas assim, né, e eu vou fazer uma avaliação inicial, eu percebo que essas pessoas se nutrem de uma maneira inadequada durante o dia, ou seja, elas comem menos do que elas precisariam, e daí o que acaba acontecendo, muitas vezes à noite, elas têm esses momentos de grande exagero, né? Então, a síndrome do comer noturno, ela não é tão incomum, ela está associada também a esse comer emocional que algumas pessoas têm à noite e outras pessoas têm, né, durante a noite, e isso também tem a ver com a pessoa não respeitar os sinais de fome, tá? Às vezes a pessoa evita comer, né, e ela acaba tendo esse impulso, né? Tem algumas pessoas que às vezes também têm dificuldade, né,
com o olhar do outro, às vezes na família, ela evita ter esses momentos de exagero, esses momentos de beliscar na frente de outras pessoas. Isso pode aparecer nesses momentos em que ela está mais sozinha, né? Ela acaba comendo escondido e tudo mais, que o comer escondido é algo que pode estar presente aí no comer emocional de algumas pessoas, né? Então isso acontece com muita gente. Então, quando a gente percebe, né, que essa fome emocional, esse comer emocional à noite, né, ele tem essa intensidade, isso está presente ali não só no viés emocional, porque uma das explicações, né, pro exagero alimentar à noite, é porque à noite a pessoa também já está mais emocionalmente, né, suscetível a isso, porque ela às vezes está mais irritada, mais cansada, mais ansiosa, né, mais estressada, o dia foi longo, às vezes ela tem movimentos de compensação, às vezes ela tem movimentos que não são, assim, de acolher essa emoção, ela não consegue relaxar tanto, ela não consegue, né, ter esses momentos de realmente descansar. E daí o que acaba acontecendo? Esse viés emocional pode levar ela a ter um exagero alimentar, mas às vezes não é só isso, às vezes também a falta de sintonia com o sinal sensorial de fome durante o dia, né? Seja porque a pessoa evita, seja porque a pessoa às vezes come coisas que não são nutritivas, né? Ou são coisas que de alguma forma não nutrem esse corpo adequadamente, faz com que à noite tenha esse maior exagero, né? Então isso é uma coisa bem interessante. A Edilene tá falando, durante o dia sigo a prescrição da nutricionista, bem certo. Após o jantar, muita vontade de mastigar. Então, é uma coisa interessante, Edilene, isso que você tá falando, assim, né? Longe de querer me meter no trabalho de outros profissionais, mas quem tem compulsão alimentar, não é indicado fazer dieta de nenhum tipo, tá? Aliás, eu acredito que nenhuma pessoa precise de dieta, exceto pessoas que tenham patologias propriamente ditas, crônicas e que necessitem de orientação, né? Essa é a minha visão, né? Esse é um dos valores que eu trago aqui e também é a visão de praticamente todo especialista em transtorno alimentar, né? Porque ninguém que já tratou transtorno alimentar acha que dieta é uma ótima saída. Porque a dieta, ela é uma regra externa e que te deixa muito menos em sintonia com o que o seu corpo precisa, com esses sinais sensoriais. E quem tem uma compulsão alimentar, a dieta, né, a prescrição, ela é vista como uma restrição, né? Eu tenho que comer aquilo, né? E a pessoa acaba tendo em outros momentos, né? Momentos assim que ela está mais suscetível, né? Que pode ser à noite, por exemplo, ou que pode ser na madrugada, como eu falei da síndrome do comer noturno, ela acaba tendo momentos de exagero. Então, é difícil a gente tratar alguém que tem compulsão alimentar se ela segue uma prescrição, né? Então, o que a gente orienta daí nesses casos, tá? A gente vai encontrar uma outra abordagem que não é prescritiva, tá? A gente vai trabalhar numa abordagem em que a pessoa vai encontrar a forma dela de se nutrir, respeitando o corpo dela. Assim, é a melhor saída da compulsão alimentar, é o melhor jeito, tá? E o grande ponto, o ponto mais interessante disso tudo, é que você vai perceber que você não precisa, né? Depois que você se organizar, depois que você estiver em sintonia com o seu corpo, não tiver mais um movimento compulsivo, você vai ver que não precisa, né? Aliás, uma coisa bem interessante, né? As pessoas às vezes atribuem a perda de peso à dieta, né, à prescrição. E isso é uma coisa muito errada, né? E não necessariamente, né? Não necessariamente a pessoa fez algo, né? A pessoa pode ter feito, inclusive, nada, né? É muito comum as minhas pacientes me contarem isso. Eu vou nos lugares e as pessoas falam assim, me diz que dieta que você fez, porque você perdeu peso. E daí elas dizem assim, não, eu não fiz dieta, porque o processo que eu tô fazendo é diferente, é uma alimentação consciente e intuitiva, não tem dieta. E as pessoas acabam não acreditando, né? As pessoas acabam não acreditando. Por quê? Porque parece que o único jeito de se perder peso é fazendo uma restrição alimentar, é fazendo
uma dieta restritiva. Isso não é verdade, tá? Isso não é o único jeito, tá? Justamente porque pessoas que têm compulsão alimentar, não só a dieta pode piorar o quadro, mas que elas também têm uma maior dificuldade de seguir qualquer prescrição. Tá? Então o caminho não é esse, a gente encontra um outro caminho, que é um caminho muito mais bonitinho, né? Muito mais libertador, né? Geralmente é assim que as minhas alunas falam para mim, né? Uma liberdade, e isso não quer dizer permissividade, quer dizer equilíbrio, né? E isso é muito legal, né? Isso é muito interessante se a gente for pensar, né? É muito interessante a gente poder confiar no nosso corpo, a gente poder respeitar esses sinais sensoriais. De uma certa forma, todo mundo tem uma boa noção do que é saudável, do que não é saudável, né? Mas quando a gente permite que o corpo venha trazendo essas informações, quando a gente permite, né, que a regra de dentro seja mais importante que a regra de fora, de uma outra pessoa que fez um cálculo, né, que fez uma conta, que o seu corpo não é matemática, né? O seu corpo não é matemática. Esse que é o grande ponto, né? Aliás, a própria fome, já que estamos falando de fome, né? Se vocês repararem, a gente não tem a mesma fome todos os dias. Por isso que os cálculos são burros, de certa forma. Porque não tem profissional no mundo que consiga calcular que tem dias que você precisa de mais energia, tem dias que você precisa de menos. Mas quando você está em sintonia com o seu corpo, quando você está com uma alimentação consciente e intuitiva, você consegue perceber isso, né? Você consegue buscar este equilíbrio, né? E a pessoa acaba não confiando no corpo dela quando ela tem uma regra externa para seguir, né? Ela vai lá e faz bonitinho, né? Olha como a Edilene falou, ela segue bonitinho, mas daí o que acontece à noite? Opa, à noite vem a vontade, à noite vem a vontade de mastigar, à noite vem esse emocional, às vezes à noite também vem um pouco do corpo falar assim, ó, não foi suficiente hoje. Ontem foi, mas hoje não foi, né? E aí, né? E aí vem a conta, né? Vem o impulso. E às vezes é difícil e gera muito sofrimento, né? Eu espero que isso faça sentido para a maior parte de vocês. Eu sei que eu sou muito aberta aqui em falar que eu sou contra dietas. Eu falo isso bastante, mas como tem gente chegando o tempo todo, né? Tem muitas pessoas que passam por aqui. Pode ser que você não tenha me ouvido falar disso ainda, ou pode ser que você não tenha confiado muito nisso que eu disse, porque é sim uma visão muito diferente, né? Mas reparem, né? As pessoas acabam acreditando que é o único jeito, e não é o único jeito, né? Aliás, inclusive acontece comigo, né? Esses dias alguém me perguntou assim, falou pra mim assim, doutora Pri, você perdeu peso, né? E daí eu falei assim, sim, perdi, né? Eu tenho feito um trabalho aí muito de intensidade na atividade física, né? Eu faço boxe, então eu perdi realmente. Mas que dieta que você fez? Eu fiquei assim, gente, não é possível, né? Não é possível que vocês acreditem que eu venho aqui pro Instagram e digo que eu sou contra a dieta e vocês acham que eu faço dieta, né? Não é possível uma coisa dessa, né? Não é possível que vocês pensem uma coisa dessa, né? Não, aqui, aliás, uma dos meus valores como profissional é a integridade, tá? Então eu não faço dietas, tá? Não sigo nenhuma prescrição, realmente porque não precisa, tá? A sintonia com o nosso corpo, a conexão com ele, é super possível da gente construir o que a gente precisar construir e estar saudável, né? Então, essa é a máxima do tratamento do comer emocional, tá? Doutora Pri, mas eu queria fazer dieta e tratar a compulsão alimentar. Então, minha querida, vai ser difícil. Você vai ficar numa coberta curta, você vai ficar num tratamento que não vai para frente nem para trás e você vai continuar sofrendo. Quando você decidir confiar, daí você pode vir fazer o tratamento, né? Daí você pode fazer o tratamento certinho, bem bonitinho, né? Mas por enquanto você tentar restringir, você vai alimentar ainda mais este ciclo. E a tua conexão com o sinal sensorial de fome vai ficar cada vez, pior, tá? Porque quando a gente faz uma restrição, a gente não está ouvindo esse sinal sensorial, que é o sinal de fome, né? E então, quando a gente aprende a respeitar o sinal de fome, né, o sinal sensorial de fome, a gente está indo também na contramão, né? Porque muitas vezes pode ser que a fome venha em momentos diferentes, né? Também com necessidades diferentes, pedindo quantidades diferentes, né? E essa é a beleza do corpo humano, né? Eu acho que às vezes a gente tenta colocar as pessoas e o corpo e muito em caixinhas,
E o nosso corpo acaba mostrando que não é matemática, né? Que somos muito mais complexos. Pensem assim, né? Às vezes o teu corpo está combatendo uma gripe, uma infecção, alguma coisa e você nem sabe. Obviamente ele vai precisar de mais energia. Obviamente ele vai o sinal de fome vai ser diferente naquele dia, né? E quem que vai conseguir calcular isso? Absolutamente ninguém. Quem que pode perceber isso? Somente você. Né? Somente você pode perceber isso, porque é você que vai ouvir essa conversa do seu corpo com você mesma, que se chama fome, né? Então é você que vai ouvir isso e é algo muito legal, é algo muito bacana que faz parte do tratamento, tá? Muito do que eu trago aqui para vocês faz parte dos meus tratamentos. Então é legal vocês irem se conectando com essas ideias, irem construindo essa consciência, irem movimentando também, né? Pensando se isso faz sentido para vocês. Não é porque eu estou falando, gente. Pode ser eu, pode ser qualquer profissional aqui no Instagram. Escutem, mas percebam se isso faz sentido para vocês. Se não fizer, deixa passar, né? Deixa aí, solta, né? Se fizer, fica, reflete sobre isso, tenta fazer diferente, né? Tenta colocar na sua vida, porque isso pode fazer toda a diferença. A Edilene tá falando, a dieta está muito em mim, trabalhando isso. Isso, minha querida, continua trabalhando, né? Especialmente a mentalidade de dieta é algo que no início do tratamento a gente precisa trabalhar muito, né? Porque é tão forte, às vezes, né? Ou é tão antigo esses conceitos, né? Estão tão internalizados que às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa que faz o meu método lá, que são 30 dias, às vezes dá 30 dias ela não conseguiu ainda realmente se livrar da mentalidade de dieta, né? Alguns falam assim, eu vou começar de novo, e elas começam de novo muito por causa da mentalidade de dieta, nem tanto porque a compulsão tá muito forte ainda, não, às vezes é por causa da mentalidade, a mentalidade que vai fazendo essa confusão aí, né? E são camadas também para a gente reorganizar dessa forma de pensar, dessa mentalidade, tá? E que no fundo tem a ver com até uma dificuldade, um medo de confiar no próprio corpo, né? De saber o que é melhor para você. E isso é super possível a gente resgatar, né? Você é capaz de saber o que é melhor para você. E isso faz todo sentido quando a gente pensa no tratamento. Legal, pessoal? Essa questão da fome, né, que a gente falou hoje, a síndrome do comer noturno, comer à noite, né? Tudo isso, hoje eu trouxe com esse viés do sinal sensorial de fome, que é um dos superpoderes do comer intuitivo e que vale a pena vocês já começarem a trabalhar. Mas são muitas outras coisas que podem levar uma pessoa a ter um episódio compulsivo ou ter um comer emocional. Mas se você olhar para esse, às vezes você já deu um passo na direção, né? Às vezes você já deu um passo na direção certa, no lugar certo. Isso pode te fazer ficar cada vez melhor aí, né? Essa é a ideia desses bate-papos que eu trago aqui de manhã. Legal? Então, o que eu vim falar era isso, pessoal. O que eu vim falar era isso. Então, o que eu quero deixar para vocês? As lives vão continuar toda terça, toda quinta. Na terça-feira, a gente traz uma live mais voltada para o comportamento alimentar. E na quinta, eu tento trazer uma pergunta de vocês. Então, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão de tema, vocês podem mandar pelo direct, pode trazer, né, lá para minha equipe, eles estão sempre de olho lá, né, para tentar ver tudo que vocês estão colocando, ou pedindo, ou sugerindo, e a gente sempre escuta os pedidos de vocês, tá? Então, se vocês tiverem sugestão, pode mandar, especialmente na quinta, geralmente essa live que eu respondo algo que aparece por aí, né, nos direct ou nos comentários, tá bom? Então, um bom dia para vocês, né? Um bom dia, uma boa quinta-feira. Logo chega o final de semana também. E a gente se vê na terça-feira, às 8h07 da manhã, tá bom? Super beijinho para vocês e até mais. Tchau, tchau.